Você conhece a história da Igreja Batista Luz do Evangelho de Santa Maria? Em 1924, meu tio, Eduardo McLean, que nasceu em 1902, ele afiliou-se com a missão. Só que ele ficou doente depois, e muito árduo lá no seminário e tudo, e ficou doente. Tinha que passar uns anos fora, recuperando no deserto de Califórnia por causa da sua saúde. Mas em 1932 começou o que nós chamamos agora de Associação de Igrejas Batistas Segulares nos Estados Unidos. Quer dizer, Batista Segular começou 12 anos depois de Mid Missions. Portanto, Mid Missions não é uma missão exatamente Batista Segular, mas foi aprovado pelos Batistas Segulares. John Stanton Best, ou Stan Best, nasceu em Los Angeles, Califórnia, e filiou-se com Baptist Mid Missions para Manaus. Chegou, não sei se era 49, 50, eu acho que foi 50, porque ele começou um trabalho em Manaus e também ajudava lá na comunidade de lepros, chama Aleixo, em Manaus. Quando ele regressou para os Estados Unidos pelas primeiras férias, em 1954, eu tinha 11 anos, eu estava lá no acampamento Batista Segular nas montanhas de Los Angeles. Eu conheci ele. Em 60, a nossa família já tinha mudado para outra comarca, mais para o norte, e nosso acampamento era outro. O pastor Stan estava lá em 60, eu conheci melhor. Em 60, quando ele voltou daquela segundas férias, aqui ele mudou para Belém. Começou a Igreja Batista da Fé e várias outras igrejas. E ele começou a frequentar, começou cultos ao ar livre, embaixo de árvores, em Santa Maria do Pará, que naquele tempo era muito pequeno. Então me lembro muito bem quando eu estava no seminário, e a minha esposa também, em 66, perto de São Francisco de Califórnia. O pastor Stan estava ensinando lá durante o seu tempo nos Estados Unidos, e naquela vez foi mais de 2 anos. Quando o pastor nosso de Santa Maria de Califórnia, primeira igreja batista, chegou lá em São Francisco, o pastor Stan disse para ele: Walter, nós temos um trabalho em Santa Maria do Pará que precisa um terreno, e lá tem um para vender, eu não tenho dinheiro. E quem pagou então para isso foi o Louis Holbrook, da nossa igreja, incentivado pelo pastor, mandou um dinheiro para ele comprar aquele terreno em Santa Maria do Pará. Pastor Stan começou a escrever livros nos anos 60. O primeiro foi esse aqui, The Hidden City of the Amazon. Esse aqui foi um dos poucos que foi traduzido para português, A Cidade Escondida da Vale Amazônica. Então era um homem com muitos talentos, tocava acordeon. Então ele, aqui na Bíblia Aberta, por exemplo, a turma lembra, tocando acordeon e querendo achar a chave, o suor saindo da cabeça para o nariz, então no acordeon, e ele, nessas condições primitivas, começando igrejas, pequenas igrejas. Eu me lembro muito bem, esse trabalho começou nos primeiros anos de 60 em Santa Maria. Os outros missionários disseram, eu ouvi eles dizer: Stan, você está gastando seu tempo em vão indo para Santa Maria, se cansando naquela noite antes que vai pregar aqui domingo. Deixa esse trabalho em Santa Maria que não vai fazer nada não. Muito engraçado. E agora é a nossa igreja maior. Cheguei aqui em outubro, 64. Aí, boca de noite, não tinha pra onde ir, eu ia lá pra frente. Andava um pouquinho, chegava lá na frente, lá eu escutava o tom do acordeão, eu ia lá pra perto de frente, ficava vendo o pastorzão puxando a sanfona. E aí foi no primeiro eu vi o evangelho aqui em Santa Maria, foi lá. O nascimento da Igreja Batista em Santa Maria do Pará foi o seguinte: meu pai tinha um comércio aqui no mercado do seu Pedro Barro da Silva, e de repente os americanos chegaram, o americano, um grupo dele, o Stan e o Gaia, e começaram a pregar o evangelho de frente à mercearia do meu pai, João Botelho.
E meu pai já gostava muito do evangelho, muitas vezes discutia com os religiosos de Santa Maria, o padre local. E meu pai, vendo o americano pregando o evangelho debaixo do pé de piquiá, começou a chover, e meu pai olhou e foi lá. Os americanos, o americano foi lá para debaixo do pé de piquiá. Então o papai convidou eles, olha, está chovendo, e vocês não gostariam de pregar o evangelho lá na minha casa? Aí o Stan disse, seu João Botelho, eu vou. Aí foram para a casa de João Botelho. Uma terça-feira, ele só vinha terça-feira aqui em Santa Maria. Aí iniciou ali o evangelho do batismo regular em Santa Maria nessa época. Aí a igreja foi crescendo, o movimento batista foi crescendo em Santa Maria, com os pastores. Seu Stan, ele comprou comprou uma casa de taipa. Naquela época em Santa Maria, aqui no interior, é difícil casa de alvenaria, a maioria era casa de taipa, de chamei, de barro. Aí o T. Ferreira morava lá na casa, ele nessa época era comissário de polícia, nessa época era atrasado, não tinha doutor delegado, nessa época tinha um comissário. Aí o papai conversou com o T. Ferreira e acertaram a compra da casa para seu Stan, para fazer a igreja. Aí iniciou o seu Stan, veio terça-feira, conversou com meu pai e falou com meu pai que terça-feira viria de novo para pagar a casa. Ou seja, depois de manchar, ficar só o terreno para construir a igreja. E realmente aconteceu, foram para o cartório, o seu Stan pagou a casa para o senhor Antônio Ferreira Maciel. Aí o seu Stan desmanchou a casa de taipa, aí fez a igreja, convidou o pedreiro Zé Pretinho para trabalhar com o seu Stan com enxadé, o seu Stan trabalhador, o Stan, o Gaia, tinha um grupo que ele trazia de Belém para justamente fazer a igreja. Na hora do almoço eles iam almoçar na casa, no restaurante do Dr. Ferreira, justamente o dono da casa aqui. Eles almoçavam lá, oravam, o pessoal gostava de ver eles orando lá, depois almoçavam. E vinha trabalhar. Fizeram a igreja, aí seu Stan deixou a casa do João Botelho e foi pregar o evangelho na igreja. Convidou algumas vezes o pastor Eurico. E o pastor Eurico ajudava o seu Stan. Aí um belo dia o seu Stan chegou lá na casa do João Botelho e disse, seu João, eu vou embora para os Estados Unidos. Tal dia eu vou embora para os Estados Unidos. E eu vou deixar a chave da igreja com o senhor. Está aqui a chave, o senhor dê uma olhada para mim. Que eu voltarei. Vou-me embora, que eu tenho passado 2 anos nos Estados Unidos e passar para 4 anos aqui no Pará, no Brasil. Aí o papai ficou triste e tal, ficou com a chave. Aqui e lá nós ia lá, olhava, varria. Aí de repente esses 2 anos passou e seu Stan voltou para Santa Maria de novo. Voltou para Santa Maria, começou a pregar novamente o evangelho e convidou o pastor Roberto para vir para Santa Maria. Já era amigo do Roberto nessa época, o pastor andava com o Roberto para todo canto. Ia para São Miguel, para todo canto. Aí o Roberto foi o primeiro pastor de Santa Maria. E a igreja foi crescendo com os membros, eu me converti. Napoleão, com a sua esposa, a Marisa, que é minha irmã, se converteu. Eu quero dizer para o Napoleão que a Bíblia de João Botelho, ele ficou. Por isso que ele se converteu ao Nosso Senhor. Napoleão, Deus abençoe. Eu cheguei aqui no ano de 76. Pelo final do ano. E o pastor era o pastor GG, né? Conhecido por GG. Era ele que vinha de Castanhal, ele nem morava aqui. Ele vinha de Castanhal nas quarta-feiras e no domingo fazia os cultos. Quarta, escola dominical, e o culto à noite voltava para Castanhal. E quem congregava na época, além da minha família, era a família do meu tio, né? O finado João, que tinha a esposa, a irmã Elita e o irmão José Nés, que já faleceu também. Era eles, a igrejazinha pequena,
No tempo do pastor Daniel, ele só pastoreou, era o mesmo templo, mesmo aquela igreja pequena ainda. E ele ficou pelo período de 2 anos e meio fazendo esse trabalho aqui e voltou para o Ceará, né? Só quando o pastor Humberto chegou foi que ele começou a construção desse novo templo aí e desse prédio aqui, da Casa Pastoral e essas classes. Foi bem na época do pastor Humberto, foi lançada a pedra fundamental. Até me lembro que a pedra fundamental, quem cavou a primeira, pegou o enxadeco para cavar a primeira cova, tinha que ser o irmão mais velho da igreja. E tinha 2, era o meu avô e o irmão, parece que era Manuel o nome dele também, né? E ele era mais velho do que o meu avô, então ele cavou a primeira, depois o meu avô. E assim outros irmãos foram cavando até fazer aquele buraco onde foi colocada aquela Bíblia lá com aquela pedra, né? Que é a pedra fundamental, parece que é bem na entrada aí, onde há aquela porta antiga. Foi o que realmente nos batizou, né? Foi o pastor Humberto, lá no Igarapé do Gavião, né? Então nós ficamos até hoje, fazemos parte dessa igreja e nos sentimos muito bem de sermos batistas, né? Para nós é realmente um prazer de participar dessa igreja que hoje está fazendo seus 50 anos de existência nessa cidade. E realmente as pessoas têm admirado, têm caído na simpatia das pessoas, o trabalho batista nessa igreja e realmente tem crescido para a honra e glória do nosso Deus. Por volta de 1980, eu conheci a Marisa, que era filha do seu João Botelho, que deu apoio à chegada do ministério do missionário Stan Best em Santa Maria. E casei com essa jovem, comecei a fazer parte da família, recebi o Evangelho através do meu cunhado, Arthur Jobé, que está vivo, graças a Deus. Ele faz parte também dessa história, dessa igreja. E cheguei na época na Igreja Batista, sob a liderança do missionário GG, João Ferreira. Em seguida houve a formação juridicamente própria dita da Igreja Batista Regular Luz do Evangelho em Santa Maria do Pará, sob a direção do pastor Daniel Limagino e a saudosa irmã Menaide, que também trabalhou nessa obra aqui em Santa Maria do Pará. Em seguida veio o pastor Humberto Lopes Pereira, que lançou um desafio e a igreja abraçou naquele momento, com muita dificuldade, mas nós fomos atrás dos recursos, oramos, acreditando em Deus e a obra aconteceu. Lembramos também o missionário Douglas Smith e sua esposa Paulina Smith, que tiveram um papel fundamental muito importante nessa obra aqui em Santa Maria. Um casal missionário americano que nos ajudaram naquele momento. Já chegando o pastor Humberto, que estava no ministério, e eu quero falar também de uma pessoa muito importante nesse ministério, nessa mudança, na construção que houve, porque para nós parecia impossível construir um templo desse que hoje nós temos aqui em Santa Maria. Mas tem uma pessoa muito importante que dedicou sua vida, seu suor, sua condição, sua finança, ele sempre esteve apto a ajudar a obra de Deus. Eu quero lembrar em memória do irmão José Maciel. Foi um homem que Deus usou aqui nessa igreja, nesse trabalho, e com certeza a sua família apoiou também. Quero lembrar também da importância que o pastor Humberto teve nessa obra aqui. Foi muito importante para nós. É um guerreiro, um homem valente, um homem corajoso, e nos incentivou, e nós abraçamos essa causa com ele. E hoje para nós é uma realidade. Quando chegamos em Santa Maria do Pará, viemos para cá em dezembro de 1994, fomos convidados para um culto de final do ano na Igreja Batista Regular Luz do Evangelho, através dos irmãos. Nós estamos trabalhando ainda com o mesmo ramo, que é comércio, e eles, como clientes, fizeram um convite para que nós participássemos do culto de encerramento no final do ano. E lá
Fomos à Igreja Batista, encontramos com os irmãos, nos sentimos muito bem, fomos muito bem recebidos. Lá louvamos a Deus, agradecemos pelo ano maravilhoso que Ele nos concedeu e com aquela comunhão resolvemos voltar mais vezes. E nessa época era o pastor Miraci, já estava aí sendo o pastor da igreja juntamente com a sua família, que nos recebeu de braços abertos, fazendo com que nós nos sentíssemos em casa, adorando ao Senhor e fazendo a vontade dEle. E nesse passar de tempo, tivemos a oportunidade de ajudar para que a nossa obra, a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, que desse encaminhamento a obras, quando Deus abriu a nossa oportunidade para que pudéssemos fazer a obra financeiramente, ajudando a igreja também, através de construções, participando. E queria parabenizar ao pastor, à sua família, a toda a liderança da igreja e também aos irmãos que têm empenhado nessa obra, não têm medido esforços. Meus parabéns e que Deus abençoe a cada um. Eu tive a oportunidade de ouvir uma mensagem do Evangelho pela primeira vez no ano de 2006. De 2006 até 2008, eu participei de alguns cultos na congregação Shalom em São Miguel, que é uma congregação da Igreja Luz do Evangelho, até que no final de 2008, eu resolvi me tornar um membro da Igreja Luz do Evangelho. E para mim isso foi um motivo de grande honra, foi um grande passo que eu dei na minha vida. Com essa decisão, no ano de 2009, eu fui convidado pelo pastor Miraci a fazer parte da diretoria da igreja. E eu assumi, naquela época, a tesouraria. E com grandes desafios, eu vi no pastor Miraci a vontade de trabalhar, a vontade de ver a obra de Deus crescendo. E eu entrei nesse ritmo. E juntos, nestes passar de tempo, nós conseguimos algumas conquistas para a igreja. Eu vi a igreja crescer em alguns aspectos. Por exemplo, nós temos a congregação Rocha Eterna no município do Bonito, construída recentemente, um grande esforço feito pela Igreja Luz do Evangelho. Nós conseguimos divulgar a igreja no mundo inteiro através da internet, quando nós criamos o primeiro site da Igreja Luz do Evangelho. Em 2011, ao percebermos a dificuldade das igrejas no estado do Pará, a dificuldade que elas tinham em ter um local para acampamentos, para realizar os seus retiros espirituais, nós encabeçamos uma campanha e com a graça de Deus nós conseguimos adquirir um acampamento, o acampamento Manaim, onde hoje é um clube pertencente às igrejas do estado do Pará, e a Igreja Luz do Evangelho tem o privilégio de exercer a presidência deste clube, do acampamento Manaim. Em 2014, eu tive o grande privilégio de poder cooperar com a Igreja Luz do Evangelho em colocarmos no ar, através das ondas sonoras da Rádio Pará FM, um programa no rádio da igreja. O programa chama-se Fonte de Luz, onde, através desse programa, nós cobrimos 43 municípios do estado do Pará, fazendo chegar até os lares de mais de 3 milhões de ouvintes a palavra de Deus, o louvor de Deus, a música de Deus. Eu pude ver nessa igreja, através do ministério do pastor Miraci, a seriedade em que a obra de Deus é trabalhada. Por isso eu me sinto muito honrado em fazer parte desta casa, desta igreja. Muito obrigado. Em 23 de abril de 1992, recebi uma carta convite desta igreja para vir pastorear esta igreja. E aceitando o convite, nós chegamos aqui naquele ano e viemos dar continuidade ao grande trabalho que o pastor Humberto Lopes tinha iniciado. A nossa intenção como ser humano foi passar 3 anos aqui em Santa Maria, no ministério desta igreja, como sempre aprendemos no seminário, que não era bom ficar tanto tempo no pastorado de uma igreja. Só que os trabalhadores de Deus não se mandam, né? Então Deus decidiu que nós deveríamos ficar mais tempo e hoje nós estamos já com 23 anos aqui nesse ministério. Mais da metade da minha vida
já foi no ministério aqui dessa igreja, que hoje temos um vínculo muito grande com as pessoas aqui, inclusive minhas noras, quase todas são desta cidade, meus netos são naturais daqui. Então esperamos na vontade de Deus até quanto tempo Deus vai ainda querer o nosso trabalho aqui, mas agradecemos a Ele por Ele ter nos dado a oportunidade de participar dessa grande obra dele aqui na cidade de Santa Maria.